caladão. E aí, amigo, que festa maravilhosa, para a glória do nosso Senhor. Isso aí podia proporcionar, né? Não existe nada. Desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grande. Trabalhar. Não, eu não. Bom dia. Bom dia. Ah, tá melhorando, tá melhorando. Então, aí acho que tem pessoal chegando lá. E como é que tá lá, Giba? Tá. Estão vindo? Vamos ver se o Márcio chega lá. Ah, agora a galera vem, ó. Pegando o pé do Márcio hoje. Hoje eu apanho do Márcio. Eu que estou aprontando com ele, não é ele que aprontou, não. Estou brincando, o Márcio é irmão aí. Legal, que bom que vocês estão aqui. Muito, muito bom ter esse café de novo. Hoje fiquei com dó ali de interromper o papo ali. Tava bonito aquele papo ali no café. A gente, infelizmente, né, tem os horários a cumprir também. Mas que estava legal o papo ali hoje, estava animado, estava as mesas ali conversando, e esse é um dos objetivos realmente desse Café dos Homens, né? A gente ter ali um ambiente gostoso, né? Homens, né? Conversando entre homens, isso é o objetivo desse encontro nosso aqui. A gente fica muito feliz quando a gente consegue estar compartilhando coisas, ouvindo coisas às vezes, necessidades, às vezes, coisas boas, né? Falando de trabalho. Esse é um dos objetivos que a gente traçou aí para a gente estar juntos nesse Café dos Homens. Já há tantos anos agora. A galera ali cheguei aí hoje umas 7 horas, estava todo mundo a postos ali já fazendo, preparando, né? Você vê que deu certo, né? Estava bom, né? Aquele omelete ali estava ótimo, como sempre. Não sei se já virou, se ainda é omelete aquilo, porque já está tão cheio de coisinhas ali que... Legal, então, um bom dia a todos, né? Para a gente começar esse tempo aqui também. Queria ver, temos visitantes, eu vi que tem visitantes hoje. Né? O pai do... Wender. Pai do Wender, eu não esqueci de perguntar seu nome. Dirceu. Então, eu sei que ele é visitante. Quem mais? Fiquem de pé aí os visitantes, por favor. Ah, legal. Olha aí, quanta gente. Vou fazer o seguinte agora. Vou mudar aqui um pouquinho. Quem convidou vocês? Fique de pé também. Aí, que legal, que legal. Esse é um incentivo para a gente aí, ó. Vamos estar convidando pessoas, é legal a gente estar juntos aqui, né? Sejam muito bem-vindos, tá? Hoje vocês são visitantes, daqui para frente não mais, tá? Então, daqui para frente vocês já são de casa, então, legal, muito,
Muito bom que vocês estão aí com a gente. Eu vou passar a palavra aqui rapidamente para o Ismael. Você trouxe um visitante. É a primeira vez, Luiz? É a primeira vez que você está aqui no Café dos Homens? Não, né? Esse ano. O Luiz veio diretamente de Portugal para estar com a gente aqui hoje. O Luiz é o nosso missionário lá em Portugal, longe. Que legal, é muito bom ter você aqui, Luiz. É uma alegria muito grande aí. Legal, obrigado, Santareno. Eu pedi para o Ismael, chega aqui, Ismael. Pedi para o Ismael rapidamente contar um pouquinho para vocês o que é o Shug. Quem sabe o que é Shug? Muitos de vocês sabem aí, ó. Cada homem um guerreiro. A gente apelidou de Shug. Nós estamos com uma turma em aberto, queremos formar uma nova turma agora. E o Ismael vai contar um pouquinho para vocês o que é e o que fez na vida dele esse encontro. Esses encontros, né? Só 9 meses. Depois nasceu. Bom dia. Primeira vez que se ouve a palavra Shug, né? Não é enxugue, tá? Eu sei que você trabalha na cozinha de casa também, porque, como diz, né? O homem tem que ter a vida comum do lar. Eu também enxugo, né? Mas aqui é Shug, cada homem um guerreiro. O que é guerreiro para você? O que vem à mente quando a palavra guerreiro? Batalhador. Quem mais? Lutador. Um homem de garra. Persistente. Será que todo mundo é assim nessas qualidades que a gente falou? Ainda falta, né? Então a igreja prepara homens para isso. E esse curso do Cada Homem Guerreiro é endereçado a nós, homens. Nosso grupo era composto de 6 participantes, né, mais o líder. E nós nos reunimos também uma vez por semana aqui na Praça de Alimentação, que era um grupo, né? De repente, a gente teve que ir lá para a casa do Roberto Bloch. Ficamos lá um bom tempo, né, Roberto? Eu saía lá da Santa Quitéria e ia para o Guabirotuba. Tem ideia, não? De onde que é? Para onde é? Atravessar a cidade, né? Horário de rush, né? Horário de rush. Gente, mas por que eu estou fazendo esse negócio de distância? Porque requer compromisso. Você pode falar, mas é lá no portão, é longe. Vai porque é bênção. Eu participei com esse grupo aí. Exige dedicação. Sem dedicação não se faz nada. Sem compromisso também não se faz nada. Ainda mais na obra de Deus. Se é Deus que está chamando você para fazer o curso, se inscreva, porque é importante. São 3 livros que vão impactar a sua vida. Material de primeira. Gente boa que preparou isso para a gente. Valorize isso. Né? Procure-se ter mais informações. Uma coisa que eu aprendi muito no Cada Homem Guerreiro, disciplina cristã. O que é disciplina cristã? É valorizar aquilo que Deus pôs nas minhas mãos. Né? E esse curso, você valorizando, você será também honrado por Deus, porque Ele está vendo que você está se dedicando à obra dEle. E o que eu fiz de disciplina cristã? Uma das disciplinas que eu introduzi na minha vida, e faço até hoje e não deixei de fazer, são as devocionais. Todo dia eu tenho um horário sagrado, esteja chovendo, caindo pedra, eu estou lá, a não ser uma coisa muito emergente ou algo assim. Mas eu estou lá, não deixei de fazer. Eu não fazia, não tinha regularidade nas devocionais. Hoje eu não vou. No outro dia, falou, poxa, eu não fiz ontem, agora também surgiu esse compromisso, também não vou. Aí o inimigo está, né, tirando você desse compromisso. Né? E nós aqui estamos falando para cristãos, e nossa vida está nas mãos de Deus. Tem uma coisa também que vocês vão enfrentar, memorização de versículos. Tem isso também? Vai ter que decorar a Bíblia? Não é bem isso. Mas se você puder, vai ser muito bom. Né? Eu lembrei aqui daquele texto de Davi, Salmo 119, verso 11. Ele fala assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Memorizar versículo, não é falar assim, poxa, eu vou ter que saber endereço. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ixi, eu não sei onde está isso, mas está na Bíblia. Tudo bem. Você conhecendo a mensagem, o texto,
Não precisa saber o endereço, mas se você souber, é muito melhor, porque vão perguntar, onde que está escrito isso? Aí você fala, não sei, está na Bíblia. É uma resposta muito vaga, né? Então, esse curso vai te proporcionar ter mais identidade com a palavra, ter mais intimidade com Deus. Foi o que eu aprendi também. Você pode não conseguir guardar os endereços dos versículos, mas eu digo você, se você aprender a recitar, vai ser muito bom. Um dia você vai precisar. Às vezes você vai numa visita a alguém no hospital, aí alguém da família fala, você tem alguma palavra para passar para nós? Eu não sei. Então você vai gaguejar. Você estando preparado, né? Como diz lá, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Agora vem que maneja bem a palavra da verdade. Se você não tiver compromisso com o Shug, não tiver compromisso com a obra, não tiver compromisso com a palavra, você vai patinar. E que mau testemunho que a gente vai dar, né? Olha, não tem coisa mais gostosa do que o encontro, a comunhão, a união, a amizade, a empatia com todos os participantes do grupo, além de compartilhar os mesmos problemas. O problema que você tem não é só você, não é só teu, né? Tem mais gente no grupo que tem. Mas o que é gostoso, no final, é o nosso senso de autorrealização, né, Alvin? E esse senso de autorrealização é muito gratificante. Sabe quem vai perceber mudança na tua vida? Tua esposa, teus filhos, tua família. Eu pedi para uma pessoa muito importante na minha vida apontar pelo menos 2 mudanças que ela observou em mim, minha esposa. Lógico, né? Está ali closet comigo o dia inteiro, né? Ela é a primeira pessoa que vai notar a diferença. Você não vai talvez notar a diferença, mas ela notou. Aí ela colocou assim, ela me deu 2 toques. A primeira, que eu a aceitei como esposa mais intensamente. Isso pega muito no curso isso. Você aprender a amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Isso você vai aprender lá também. Então, se você está meio manco aí com os cuidados no lar com a esposa, lá você vai aprender a ter mais carinho e tudo mais. A segunda, que eu passei a entendê-la melhor e a valorizá-la. Eu fiquei estufado essa semana quando ela falou isso. Falei, que bom, nem eu sabia que estava assim. Mas alguém de fora que vai ver a mudança. Você talvez não veja a mudança em você, mas isso também o curso proporciona. Que mais aqui? Já estou terminando, Alvin. Você quer isso para você também? Como eu tive? Então vai lá, se inscreve hoje. Hoje mesmo, para não perder essa grande oportunidade que a igreja está oferecendo a você, tá bem? Deus abençoe. Obrigado, Ismael. Muito obrigado. É legal, a gente vai fazer isso outras vezes, trazer pessoas aqui que falam, né, sobre o cada homem um guerreiro, fica mais concreto. Então, se apareceu essa vontade, procura alguém desses que já fizeram, aí ou me procura no final, e bem legal, a gente pode inscrever você também nisso. Passar a palavra aqui agora para o pessoal do louvor, Tiago, galera aí. Bom dia, gente. Quero convidar vocês a colocar de pé, a gente vai fazer uma oração, a gente vai louvar o nosso Deus por meio de cânticos juntos. Quero convidar você a baixar sua cabeça para a gente orar juntos. Pai querido, muito obrigado, porque a gente tem a alegria e o privilégio de se encontrar com gente que te ama, para louvar o seu nome, para compartilhar da vida, gente que caminha conosco. Somos muito gratos por fazer parte do seu povo, Senhor. Quero pedir que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, voltando os nossos olhos a Ti. A gente pede no nome do Seu Filho, Jesus. Amém. Amém. A gente vai cantar em espírito e em verdade, depois crie em mim, ó Deus. Em espírito. Verdade, te adoramos, em espírito,
começo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Crime, ó Deus. Crime, ó Deus. Crime,
Você pode se sentar, meu irmão. Bom dia a todos. Obrigado, Ti, obrigado, Dadá, obrigado, Wender, pelo louvor aí. Inspira os nossos corações aí. É com prazer aí que hoje nosso Ministério de Homens está trazendo o Daniel até o meio de nós. E eu queria fazer uma breve apresentação dele aí. O Dani, para os mais íntimos, pastor Daniel, casado com a Elisa há 15 anos, pai do Natan, pai do Davi e do Silas, 3 piazinhos aí que enchem nossos corações de alegria. Eles estavam fora do Brasil, aí não sei se todos sabem, 3 anos e meio, e voltaram agora em família todos para cá, e a gente está muito alegre com a presença deles aqui. O Dani é pastor na nossa igreja desde 2010, a Igreja Nova Aliança, doutorando, está fazendo doutorado e já tem um mestrado em divindade pelo seminário de Phoenix Seminary, em Scottsdale, Arizona, Estados Unidos. Licenciado em teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo, e formado bacharel em design de produto pela UFPR. Com grande alegria, grande prazer que eu peço para você chegar até aqui e nos trazer a palavra na manhã do dia de hoje. Obrigado, Guto. Vou pegar um negócio aqui atrás para ajudar a gente na palavra de hoje, rapidinho. Ok. Sobreviveu? Acho que sobreviveu. Beleza, irmãos. Eu quero colocar alguns marcos aqui para a gente ir se guiando. Opa. Está vermelho. Obrigado. Então, vou falando alto enquanto isso, pessoal. Vou colocar alguns marcos da nossa história para a gente não se perder aqui, porque o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus, sim, mas eu quero contar um pouquinho da minha história. Então essa daqui é a Bíblia devocional da minha juventude. Vou deixar ela aqui, obrigado. Então essa aqui é a Bíblia da minha devocional da minha época quando eu era jovem, criança. Então tá aqui, ó. Vou deixar aqui assim, ó, em pezinho. Uma Bíblia de estudos da Vida Nova. Pô, muito legal essa Bíblia, foi muito legal lê-la. Até hoje eu oro do jeitinho que está no texto da Revista Atualizada. Eu converso com Jesus usando aquela linguagem, porque foi assim que eu aprendi, que eu comecei a ler a Bíblia para valer, foi naquela linguagem. Eu lembro até hoje como foi legal. E aí fui ficando velho, né? E depois da minha juventude toda, né, cresci. Então, ele está apagando e voltando, apagando e voltando. Vamos lá. Maravilha, maravilha.
Ok. A segunda Bíblia, essa daqui, eu ganhei perto quando casei. Eu ganhei essa daqui. Também outra Bíblia de estudo, que eu usava para pregar. E estudava bastante. Os comentários dessa Bíblia eram muito legais, porque o comentário do MacArthur, do John MacArthur, cara, super específico, assim, ele não foge da raia. Aqueles versículos difíceis, sabe? Que às vezes você está na Bíblia de estudo assim, você fala, nossa, o que significa isso? Aí o cara pula. Assim, não, explica para mim. E o MacArthur não pula as coisas, ele fala mesmo, né? E aí quando eu fui, também no ministério dele, eu fui querendo assim, cara, tem tanta coisa que eu ainda tenho que aprender. Eu, Senhor, queria estudar mais, queria me aprofundar mais. Aí, o meu pai arrumou uma Bíblia de estudo com comentários da arqueologia, né? Achados da arqueologia, tudo. E aí eu confisquei do meu pai a Bíblia e no final ele resolveu que ele ia me dar. Então, obrigado. E tá lá. Foi 2013, né? Foi assim, legitimamente confiscado. E depois ele assinou e disse que me deu. Tá ali, ó. Tem a prova aqui, ó. Tá lá, ó. Não, tô falando para você. Está escrito aqui, ó. Aqui, ó. Presenteado Daniel Quirico por Robson Hernandes de Oliveira, dia 2/9/2013. Então, se ele me acusar de roubo, eu tenho a prova de que ele me deu. Então, não adianta. Ensina a criança o caminho que deve dar. Ai, 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 foi tão legal. E eu gostei de estudar esses negócios de arqueologia, coisa assim. Nossa, mas foi muito bom. E foi quando eu comecei a estudar essa parte de apologética e coisas assim, que é a defesa da fé, realmente foi assim, gasolina na fogueira da minha fé, foi muito bom. Mais tarde, daí eu acho que isso daqui foi em 2017, acho que 2017, aí eu ganhei uma outra Bíblia de estudo, a NVT, que aí também, assim, uma linguagem diferente, né? Aquelas duas eram RA, Revista Atualizada, aquele português robusto, assim, bonito, né? Elegante. E aí depois a NVI, aqui, que é a Nova Versão Internacional, que é a versão da qual eu geralmente prego, hoje em dia, que é mais fácil da gente entender a nossa linguagem, né? Fala você, em vez de assim, tu e coisas assim, né? Legal. A NVT é a nova tradução, nova versão transformadora. Gostei pra caramba. E foi aqui também que eu comecei a, depois de você dar uma caminhada assim com Deus, você começa a conversar com Ele mais enquanto você lê a palavra. No começo você lê assim, você fica assim, tá, não entendi direito, né? Mas aí quando você começa a entender e andar com Deus, aí você conversa com Ele, né, na Bíblia. Aí eu vim para essa parte da minha vida. Mas aquele desejo, né, de querer estudar mais, de querer me aprofundar na palavra, então aí eu vim para a minha última Bíblia, que é a Bíblia que eu estou usando ainda, que é a minha Bíblia de devocional. E essa é uma Bíblia que ela não tem comentários, né? Mas ela tem uma margem grande para a gente fazer anotações. E ela, minha Bíblia de devocional, ela tem aqui o texto bíblico, né, bonitinho, e nas margens tem minhas anotações, tem minhas orações, tem comentários de coisas que eu vi assim que eu achei no texto. E pela graça de Deus, hoje eu consigo, por exemplo, acessar a linguagem que está ali no grego, eu consigo acessar no hebraico, e eu consigo anotar ali do ladinho e fazer comentários. Olha só, olha a ordem das palavras aqui, como é que está. Olha que interessante que ele usa essa palavra. E eu ainda estou começando essa aventura. Eu não terminei de dar a volta completa nas minhas devocionais nessa Bíblia ainda. Nessa aqui eu já terminei, naquela terminei, naquela terminei. Aquela da juventude, aquela foi um pouquinho complicada. Mas já conto um pouco mais disso para vocês. Antes disso, se você tem a sua Bíblia, eu queria pedir para você abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 16. Porque eu acredito que ele vai ser um bom guia. Porque Deus quer nos ensinar hoje. Salmo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho nenhum bem além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses.
não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Gente, eu tive uma infância bem feliz. A minha infância foi muito legal. Eu morava numa casa de madeira, infestada de aranha marrom, que o chão estava apodrecendo e afundando. Quando a gente se mudou para casa, a gente teve que sair, porque a cozinha ia afundar, o banheiro ia afundar. Então, fizeram uma laje e aí o chão não caía mais. A casa era fria, de um jeito que nos primeiros invernos aqui em Curitiba, assim, a gente passava tanto frio. Teve um inverno no qual tinha orvalho em cima do nosso cobertor. Geladíssimo. Que casa diferente. Mas, irmãos, das memórias mais felizes da minha vida, eu vivi naquela casa de madeira infestada de aranha marrom que a gente passava frio. Que vida boa! Meus pais amavam Jesus. E a minha mãe decidiu ficar em casa e não arrumar um segundo trabalho. Mesmo se a gente pudesse ganhar um pouquinho mais, a gente ganharia. Mas ela decidiu ficar em casa para cuidar da gente. O meu pai, ele ia para as reuniões da igreja à noite, tudo, e a minha mãe ficava com a gente em casa. E a minha mãe não levava a gente só para brincar dentro da nossa casa e no quintal maravilhoso. Assim, alguém lembra dessa casa da Rua Amazonas? Amazonas 682, lembra dessa casa? Oh, que legal. Alguém foi nessa casa da Amazonas? Oh, que legal, show de bola. Lembra que tinha umas árvores lá atrás? Tinha uma pereira naquela árvore, eu subi até o topo uma vez, quebrou um galho e eu caí de costas lá de cima. Bum! Respirei e falei, opa, vou de novo. Diversão garantida, que casa boa. Mas a minha mãe, ela não levava a gente para se divertir só na nossa casa. Ela nos levava para o mágico mundo de Nárnia, lendo para a gente as Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis. E eu lembro que eu esperava chegar à noite para minha mãe sentar com a gente na beliche e levar a gente para esse mundo mágico, no qual ela contava para a gente de Aslan, o criador de Nárnia, o grande herói da história. E ela ia traçando com a gente os paralelos da história de Nárnia com a história da Bíblia. E eu conheci mais e mais sobre Jesus a partir dos ensinamentos da minha mãe, do meu pai. E aquilo foi ganhando vida também com aquelas histórias. Irmãos, eu morava naquela casa simplesinha, mas eu era o menino mais rico do mundo. Eu ia para um mundo mágico toda noite e conhecia mundos diferentes que ninguém mais conhecia. Que infância feliz. Deus me protegeu e protegeu muito. Ele guardou o meu coração porque eu podia ter vivido muita coisa errada que eu não vivi. Também na minha juventude, eu descobri o valor da palavra de Deus. Eu lembro que teve um Natal no qual a gente foi para uma festa de Natal e as crianças que estavam lá ganharam, cada uma ganhou seu presente, né? E eu lembro que uma das famílias ganhou, os filhos ganharam bicicletas lindas, uns Caloi Cross, assim, super legais. Eu lembro de ficar super feliz pelos meus amigos. E naquela noite, nós, os meninos da minha família, nós ganhamos Bíblias. E eu lembro que eu olhei para a Bíblia e falei assim, não é uma bicicleta. Mas aí eu fui para a cozinha daquela casa e eu sentei assim, Jesus, eu ganhei a palavra de Deus. Isso é um tesouro. Obrigado, Jesus. Eu vou ler esse livro. Aí eu peguei aquela Bíblia que eu ganhei, e eu, pequenininho, eu tinha me convertido, tinha dado meu coração para Jesus, já orando com a minha mãe, um tempo antes. E eu descobri que eu não conseguia usar aquela Bíblia, porque ela veio com um defeito. Ela tinha alguns livros a menos, e outros livros da Bíblia estavam a mais lá dentro. Ele repetia, a Bíblia era toda torta. Foi uma impressão errada que a editora fez, e eu fiquei com aquela Bíblia que eu nunca consegui usar. Mais tarde, quando eu estava perto dos meus 15 anos, que daí eu consegui ter uma Bíblia sem defeito. E eu ganhei essa daqui. Foi legal essa Bíblia, irmãos. E aquele português bonito, né, da Revista Atualizada. Nossa, coisa linda. E eu anotei algumas coisas aqui. Vou tentar não derrubar esse, tá, Giba? Para não dar mais problema para a sua vida, desculpe. Mas, nossa, quase não tinha anotação. Olha só. É só texto, né? Só texto, só texto. Opa, achei uma. Acho que eu anotei um insight bem bom na minha juventude. Vamos ver o que está escrito aqui? Está escrito,
há um Deus soberano sobre todas as coisas. Que bom. Será que eu preciso ter estudado muito para descobrir isso? Que há um Deus soberano sobre todas as coisas? Mas olha que lição importante. É a Bíblia da minha juventude. Eu cresci e Deus me deu a oportunidade de eu ir para o Seminário Bíblico Palavra da Vida, né? Está escrito ali. Sempre quis ser pastor. E aí, quando eu fui para lá, eu confisquei outra Bíblia do meu pai. E era uma Bíblia muito boa, cara, uma Bíblia de estudo. E eu peguei aquela Bíblia e eu nunca tinha conseguido terminar a Bíblia inteira. Eu sempre lia um monte, aí parava e voltava. Não entendi essa parte, voltava. Eu sempre bagunçado. Alguém é bagunçado assim na hora de ler a Bíblia? Sabe, em qualquer lugar você não sabe para onde você vai? É dureza, né, cara? E aí eu lembro que quando eu confisquei aquela outra Bíblia do meu pai, quando eu fui para o seminário, eu fiquei assim, não, essa eu vou ler de capa a capa. E, irmãos, eu consegui ler de capa a capa. E eu lembro que eu me ajoelhei no dormitório do seminário, imaginando o seminário, a primeira vez que eu consegui ler de capa a capa. Eu já tinha lido bastante, mas não tinha terminado assim. Eu ajoelhei, eu falei, Senhor Deus, que honra e que vergonha ao mesmo tempo, porque eu já devia ter lido esse livro inteiro desse jeito há muito tempo. Me perdoa, mas muito obrigado porque o Senhor falou comigo. E eu coloquei meu rosto nas minhas mãos assim, aquele sentimento, concluí a minha tarefa, que beleza. E aí estava chegando a época em que o que ia acontecer? Em que eu ia me casar. Essa época de juventude, na qual a gente vai sendo direcionado por Deus para se casar, é uma época na qual a gente também vai aprendendo a lidar com a nossa sexualidade e aprendendo a ter domínio próprio. E eu lembro que nessa época de juventude, em que eu fui buscando a Deus e queria estar mais próximo de Deus, eu também vivia esse conflito de ir atrás de coisas que faziam mal para mim. Eu entrava em site que eu não devia, eu via uma foto ali, um vídeo aqui que eu não devia. E isso era pré-internet no celular, né? Então era um negócio mais difícil de você conseguir fazer. Mas eu lembro que chegou um momento na minha vida no qual eu tive que parar e falar assim, eu não amo os meus pecados mais do que eu amo o meu Deus. E eu precisei tomar uma decisão muito clara de que eu não ia viver uma vida dupla nesse sentido. E eu lembro que a consolidação desse caráter, ela se deu enquanto eu usava essa Bíblia aqui e a Bíblia que eu terminei de ler. Deus foi purificando a minha vida e colocando o meu prazer não nas coisas malvadas que aconteciam no mundo e nas coisas terríveis, mas naquilo que lhe agradava também. Eu comecei a amar aquilo que Deus amava, de fato, de verdade. Então, eu estava para me casar. Eu conheci minha esposa e ela virou minha amiga, ela se converteu, anos depois a gente começou a namorar e a gente ia casar logo depois da minha formatura do seminário. Eu peguei o meu terno que eu ia usar no meu casamento, e eu peguei a minha Bíblia que eu confisquei do meu pai, e eu levei ela de carro para São Paulo, para a minha formatura. E no caminho alguém jogou óleo na pista, o meu carro rodou, e um caminhão acertou o nosso carro, e foi empurrando eu e meu irmão na estrada molhada, na 116. E eu via o símbolo da Mercedes na janela do meu irmão, empurrando o carro, meu irmão, que é missionário hoje, está na Espanha, eles apoiando a mão assim na lateral do vidro, como instinto, né, assim, tipo, segurar o caminhão, eu com o volante totalmente rodado do lado, assim, para tentar fazer o carro retomar a curva, né, mas o caminhão empurrava a gente, e eu orava em voz alta, Jesus protege a gente, e de repente o carro foi parando, o caminhão foi parando, não aconteceu nada, a gente desceu do carro, e nisso, ladrões que estavam escondidos na mata, saíram da mata, pegaram pedras, quebraram o vidro traseiro do carro e roubaram a minha mala, com o meu terno do casamento e com a Bíblia que eu confisquei do meu pai. Levou embora. E Deus estava me mostrando de novo a mão dele de proteção sobre a minha alma, sobre o meu corpo, sobre o meu coração, e me ensinando a amar as coisas que ele amava. E comecei então a minha vida de casado. Minha esposa, quem conhece ela sabe que mulher querida, e ela nasceu para ser minha esposa. Parece que Deus fez ela assim, sob medida para mim. Deus me abençoou através dela. O Salmo 16 vai continuar. Versículo 5 diz assim, você que está com a sua Bíblia aí, lê comigo. Salmo 16, verso 5 em diante diz assim, Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice.
És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Eu tenho uma bela herança. Eu ia me casar com a minha esposa em janeiro. Quase morri em dezembro. E a igreja ia decidir se ia me contratar como um dos pastores aqui ou não. Então eu estava assim, Senhor, tenho 26 anos, eu vou me casar, essa mulher topou, está comigo pela vida toda, e eu não sei se eu vou trabalhar aqui, mas eu confio no Senhor. O Senhor vai me dar o lugar que eu preciso, para fazer o que eu preciso, na hora que eu preciso, eu tenho certeza. Eu confio em Ti. E eu lembro que eu vim para a Assembleia da Igreja, no qual eles iam bater o martelo e falar assim, a gente contrata o Dani ou não, né? Sentei lá no fundo, fiquei no suspense, e aí rolou a votação, levantam as mãos, a igreja aprovou. Eu, graças a Deus, Senhor, muito obrigado. O Senhor apontou o caminho e Deus abriu as portas para a gente começar a trabalhar aqui. E, meu amigo, se você vai estudar a Bíblia para o seu momento devocional, é uma coisa, né? Mas quando você tem que ensinar aos outros, aí, filho, comecei a estudar essa Bíblia de tudo que é jeito, aí a anotação, não tinha espaço, mas era post-it para tudo que é lado. E, cara, Deus transformou a minha vida e me ensinava enquanto eu ensinava a palavra. Quem é professor aqui? Alguém é professor aqui? Dá aula? Legal, professores. A gente aprende mais que os alunos, não é verdade? A gente aprende mais que os alunos. O aluno fala assim, nossa, o cara é um professor muito bom. E a gente fica assim, ele que não sabe. Eu era bem ruim, aí eu estudei para dar essa aula, fiquei melhor. Eu não sabia isso, eu tive que estudar e correr atrás. Cara, Deus ensinou o meu coração enquanto eu ensinava. Ele foi me formando enquanto eu ensinava a palavra de Deus para as pessoas. Não é assim que a gente se sente? Você que é pastor, você que ensina a Bíblia. Você é o mais privilegiado de todos. Você vê assim, cara, eu estou tentando abençoar as pessoas, mas na verdade o maior abençoado sou eu. E nessas investigações eu queria conhecer mais de Deus. Eu falei assim, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor me coloca onde eu preciso colocar, mas eu estou gerando questionamentos, eu quero saber mais da Tua palavra, eu quero Te entender melhor. E então eu comecei a defender questões da fé, e comecei a investigar o trabalho de homens como William Lane Craig e outros apologetas. E eles, nossa, como me ajudaram na caminhada, Eu só podia agradecer ao Senhor. Eu lembro que eu fui para um congresso da editora Fiel uma vez, e estava falando lá o pastor Augustus Nicodemos. E eu lembro que eu voltei tão feliz, assim, na hora que eu entendi as doutrinas da graça, explicadas pelo pastor Augusto Nicodemos lá em Romanos, e eu não conseguia me conter, eu tinha que ensinar aquilo, eu tinha que falar para todo mundo. Eu lembro que um rapaz da minha idade que tinha se casado também, ele falou assim, Daniel, podemos fazer um discipulado junto? Eu falei, vamos sim, vamos estudar as doutrinas da graça, vamos. E a gente sentou para estudar as doutrinas da graça de Deus. E eu falei, tá bom, mas a gente vai fazer isso, vamos estudar, vamos conversar, mas você vai ler a sua Bíblia. E você vai investigar a Bíblia, você vai ter o seu tempo com Deus. E aí, um dia, ele vem com a Bíblia dele, assim, aberta, e ele abre na minha mesa. Ele fala assim, Daniel, esse livro está me transformando. Eu falei, glória a Deus, porque é isso que a Bíblia faz. A palavra de Deus transforma a nossa vida. Salmo 16, vamos para o versículo 7, diz assim, eu bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina, sempre tem o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Até aqui. E nessas, eu fui vendo Deus transformar a vida das pessoas através da palavra dEle, e eu me apaixonei pela palavra de Deus cada vez mais. Não conseguia largá-la, não só para o meu tempo devocional, eu com Deus, mas eu via que ela aplicada na vida das pessoas mudava a vida das pessoas. E nesse interim, eu tive 3 filhos. Meus filhos todos nasceram. E olha, aí eu comecei a aprender umas lições que não eram só de teoria, né, de assim, como que funciona a ordem da salvação. Jesus primeiro nos regenera para então depois tocar o nosso coração, para depois transformar. Não é essas minúcias da fé, mas coisas práticas, coisas do dia a dia, que começaram a aparecer e eu achava na palavra de Deus a resposta.
E ele ia integrando as respostas que eu ia encontrando às minhas experiências, coisas que eu ia vivendo. E eu lembro que um dia, a minha esposa ela parou o carro lá na Ângelo Sampaio, e o segurança de um político, não estou falando mal porque é político, não tem nada errado ser político, mas o segurança do político não viu ela, meteu a ré, bum, e amassou o nosso Logan, o amado Loguinho, era assim que a gente chamava o Loguinho. E aí o Land Rover, bum, amassou o Logan. E aí a gente falou com o cara, pô, meu, então, assim, dele, então não tenho seguro, não sei o quê, e o cara me enrolou e não me pagou, né? E conversando com o cara, eu descobri que ele era um crente de uma igreja, e ele me enrolou e não me pagou. E eu anotei na margem da minha Bíblia, eu anotei assim, ó Deus, eu quero muito perdoar um irmão que bateu no meu carro e fugiu. Mas eu não tenho como. Me ajuda a ser fiel. Me ajuda a fazer isso. Amém. Tá. Continuei lendo a minha Bíblia, continuei tendo meu tempo com Deus, e decidi então que ia deixar quieto e não ia pagar, e ele nunca pagou, e deixamos por isso mesmo. Não fui atrás, deixa quieto, a gente dá um jeito. Eu lembro que eu escrevi assim, cara, Jesus, eu não tenho de onde tirar isso aqui, acabou, né? Mas deu certo, a gente conseguiu remanejar nossos gastos e a gente conseguiu pagar, deu tudo certo. E eu lembro que uns dias depois a gente estava conversando com uma tia da minha esposa, que não é da cidade, e vendo fotos de uma viagem que minha esposa tinha feito, e numa das fotos que minha esposa estava abraçada com a pessoa, tinha uma foto de uma loja de bolsas muito famosas, bolsas importadas. Daí a tia falou assim, Daniel, é aqui que a Elis gastou todo o seu dinheiro para comprar bolsas chiques. Eu falei, minha mulher não anda com bolsa chique, né? Tá bom, tia, né? Daí demos risada, tudo. Eu lembro que eu fui dormir assim, aí eu pensei assim, pô, Senhor, bem que eu queria dar para minha mulher uma bolsa chique se eu pudesse, mas meu coração não está nessas coisas, nem o coração dela está nessas coisas, e não é que ela não merece, mas me ajuda, Senhor Deus, a não ficar magoado com isso, de eu não poder dar para ela o que eu gostaria de dar. Naquela mesma página que eu anotei ali, assim, que eu queria perdoar esse cara, porque eu não tinha grana para consertar o carro, tudo assim, na mesma página, Deus estava me exortando ali a confiar nele e a ter o meu tesouro nas coisas do céu e não nas coisas da terra. Enquanto eu lia essas frases, Deus falando assim, teu tesouro tem que estar no céu. Bate a porta, a nossa antiga secretária, a Lilian, esposa do Mauro. Quem lembra da Lilian? Tá. A Lilian bateu na porta. Daniel, olha que legal. O que foi? Então, a pessoa chegou aqui e ela queria doar umas peças de roupa e pensei que acho que ia ser bem legal para você e para a Elisa, aqui, essas peças de roupa. Deu, é mesmo? Legal, vamos ver. Eu tinha acabado o meu terno que eu usava era o terno do meu casamento lá, que eu tive que comprar novo ali porque roubaram outro, né? E ele estava rasgando por fadiga do material, porque eu estava expandindo meus horizontes, né? Depois que eu casei, eu crescia, né? Crescia para os lados assim. E ela falou: chegou um terno para você, e era um terno italiano Hugo Boss, usado, mas estava lá o terninho Hugo Boss. E aí tem essa bolsa para sua esposa, uma bolsa de couro da Guess, assim. Aí eu falei assim, cara, eu não preciso de terno, minha mulher não precisa de bolsa, mas Deus resolveu falar para mim assim, se eu quiser dar para você alguma coisa, eu vou dar, mas seu coração não pode estar nessas coisas. Meus irmãos, quando o nosso prazer está no Senhor, até os presentes da terra, eles são legais, mas eles não são tudo, e a gente aprende a se desprender dessas coisas. Deus foi me ensinando, através da minha família, da minha igreja, coisas a respeito do caráter dele, coisas a respeito de quem ele é e do que realmente vale a pena na vida. Vou continuar lendo o Salmo 16. Agora nós vamos para o versículo 9. Porque se no versículo 8 ele diz, com ele, o Senhor, à minha direita, não serei abalado, o versículo 9 diz, por isso o meu coração se alegra, e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer
à tua direita. O apóstolo Paulo aplica esse versículo a Jesus, porque Jesus, quando ele é sepultado, ele não é deixado lá para apodrecer. Deus o ressuscita dos mortos. E Jesus é o primeiro a ser ressuscitado, e nós, eu e você, um dia que demos a nossa vida a Jesus, Jesus vai nos ressuscitar dos mortos também. E nós vamos viver para sempre num corpo que não apodrece mais. E Jesus, então, ele é a primícia da nova criação. Ele é o primeiro a passar por isso. E a promessa também vale para nós. Um dia nós vamos ser resgatados da morte, nosso corpo vai ser ressuscitado. Eu queria tanto aprender mais do Senhor, eu queria tanto poder ir mais a fundo, e daí fazer estudos de mestrado, coisa assim, é um sonho que eu sempre tive, desde pequeno. E aí até que deu certo. E Deus me deu a oportunidade, então, de estudar mais da palavra dEle. De, então, realizar esse sonho, né, de fazer mestrado com um professor que eu admirava muito há muito tempo. E até que o grande dia chegou, eu fui, e eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz eu preciso comprar uma Bíblia de seminário na língua do povo no qual eu estou aprendendo. E eu comprei uma Bíblia na língua inglesa, peguei uma que tinha uma margem bem grande para fazer minhas anotações, minhas orações. E começou uma jornada que parecia um sonho. Não foi sem dificuldades, em momentos foi bem difícil, mas eu senti o Senhor me dar força de um jeito sobrenatural, para fazer coisas que eu não tinha capacidade de fazer, de entender coisas que eu não tinha capacidade de entender, mas Ele devagarinho foi me dando. E aí, eu comecei a anotar um monte de coisa, nessas margens. Aí os comentários eram meus. E aí tinha anotação em português, tinha anotação em inglês, tinha anotação em hebraico, tinha anotação em grego. Irmãos, eu vou falar bem sério para vocês. Eu não sou das pessoas mais inteligentes. Eu não sou. Eu sou um homem simples. Mas o Senhor capacita aqueles que Ele escolhe. Ele dá capacidade para a gente fazer o que a gente precisa fazer. Aí eu olho assim e fico pensando, né? Puxa vida, se eu pudesse ter essa cabeça quando eu estava naquela Bíblia ali, ia ser muito mais legal, né? Se eu pudesse ter essa cabeça quando eu era jovem, quando eu estava para casar, quando eu comecei a ensinar a palavra de Deus, se eu pudesse ter essa cabeça. Mas Jesus, Ele não constrói só o nosso conhecimento, Ele também vai construindo o nosso coração e a nossa alma. E há coisas que não adianta você correr e querer pular etapas. Há certas etapas na vida que a gente precisa passar. Eu podia resumir a minha vida e dizer assim, a minha vida foi uma vida de sucesso. Por quê? Eu me diverti muito naquela casa grande que tinha quintal. Acho que não seria verdade, não seria preciso. Eu também podia dizer assim, a minha vida foi uma vida de sucesso, porque no final das contas, eu casei. Mas também não seria preciso. Eu podia dizer assim, minha vida foi uma vida de sucesso, porque eu corri atrás e fiz o que eu pude para conhecer mais a respeito do meu ofício, do meu ministério. Eu fiz o que pude com os recursos que eu tinha. Eu podia dizer, a minha vida é uma vida de sucesso, porque eu tenho uma família. E eu aprendi com os meus filhos, o quão escuro era o meu coração, o quanto Deus me amava, o quanto eu precisava amar a minha família. Aprendi com os meus professores as coisas profundas das Escrituras. Mas eu podia dizer assim, isso resume o sucesso, aquilo resume o sucesso. O que faz alguém, uma pessoa, um homem realmente de sucesso? E eu creio que o versículo 11 é a chave. Salmo 16, versículo 11 diz, Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Irmãos, como eu disse, eu não sou dos homens mais inteligentes, eu não sou dos homens mais capacitados, eu tenho dezenas de amigos que são mais capacitados do que eu.
E uma das ocasiões na qual eu percebi que eu era um homem limitado foi enquanto eu tinha que ler esse livro aqui para uma das minhas matérias que eu estava fazendo no mestrado. Eu lembro de ver esse livro na prateleira do meu pai e pensar assim, mas que nome idiota para você colocar num livro. Sabe como é que é o título do livro? É Como Ler um Livro. Pegadinha do malandro, né? Como ler o livro. O cara para lá assim, fica assim, não consigo sair do lugar. Eu lembro que eu olhei assim, que nome bobo para um livro. É muita tosqueira. E aí apareceu nas minhas tarefas, você tem que ler esse livro. Eu pensei assim, legal, vamos ver. Eu acho que não é um livro bobo, vou investigar. E aí eu comecei a ler o livro e eu aprendi assim, que tem livro que você lê de um jeito, tem livro que você lê de outro. Quando você está pesquisando, você lê assim. Quando você está fazendo por diversão, você lê desse outro jeito. E eu fui vendo tudo e falei assim, meu Deus. E, cara, cada página que eu lia desse livro era um insight assim, que eu via assim, uau, que legal. E por outro lado, Senhor, tem misericórdia de mim, fiz tudo errado. Ai, que desperdício. E eu sabia da existência desse livro, leio desde a Bíblia Velha ali, ó. Eu já sabia disso aqui, velho, eu já sabia. E agora eu estava lendo ele com essa cabeça aqui, e estava fazendo sentido, e eu, ai meu Deus, que vergonha, que vergonha. E eu fui vendo assim, todo o tempo que eu perdi, todo o esforço que eu perdi, gente, as coisas que eu podia ter estudado, mas eu estava lá assistindo sessão da tarde, tá ligado? Vivendo loucas aventuras com essa turminha muito doida, sabe? E eu podia estar mergulhando nos grandes clássicos, e nada. Eu não fui atrás dos bons livros. Irmãos, aí eu fui chegando para o final do livro, e de verdade, eu estava assim, que desperdício de intelecto, que desperdício do meu cérebro, que desperdício do meu tempo. Eu estava tão brabo com o que eu tinha feito a vida inteira. Joguei no lixo, gente, joguei no lixo. Quantas pregações expositivas dadas aqui nesse salão. E eu estava sentado no canto assim, será que tem bolacha hoje, depois do culto? Viajando. E eu estava indignado comigo mesmo. Aí eu cheguei nesse parágrafo aqui. O autor diz assim, um bom livro, ele te dá uma recompensa por lê-lo. Os melhores livros dão as maiores recompensas, com certeza. E a recompensa, claramente, ela é uma recompensa de dois tipos. O primeiro tipo é que a sua capacidade de leitura, ela aumenta, ela melhora. Quando você, com sucesso, consegue atacar um livro bom e um trabalho difícil, um trabalho literário difícil, você cresce na tua habilidade de leitura. Mas, em segundo lugar, e a longo prazo, esse que é o verdadeiro prêmio, um bom livro pode ensinar você sobre o mundo e sobre você mesmo. Você aprende mais do que aprender a ler melhor, você também aprende sobre a vida. Você se torna mais sábio, não só mais cheio de conhecimento, porque um livro cheio de informação é capaz de produzir isso, produzir esse resultado em você. Mas você se torna mais sábio, no sentido de que você está mais profundamente consciente da grande, ou das grandes e duradouras verdades acerca da vida humana. Quando eu li esse parágrafo, o Espírito Santo atirou uma flecha no meu coração e disse, Dani, eu sustentei você por meio não de um bom livro, mas por meio do melhor dos livros. Meus irmãos, a vida de um homem de sucesso, ela precisa ser marcada pela palavra de Deus. Se você é jovem hoje e você não tem esposa, vou te falar uma coisa para você, o que vai fazer você um homem de sucesso não vai ser o seu casamento, vai ser o seu relacionamento com Deus agora. E o quanto você consagra o teu coração a Deus. Você que casou há pouco tempo, querido, com todo respeito, mas o que vai fazer de você um homem de sucesso não vai ser você conseguir as melhores vagas, não vai ser você conseguir ter a esposa que faz as coisas que você quer. O sucesso vai estar em consagrar o teu coração e as tuas vontades à palavra de Deus. E a esperar pelos momentos certos, para as coisas certas acontecerem, segundo a palavra de Deus, você precisa estar alicerçado nela.
De repente você é casado há muito tempo, você é veterano de igreja, você é PhD em sentar no banco aí. Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, o sucesso verdadeiro não vai ser quando você ter mais do que os outros à sua volta, quando você conquistar aquele negócio, quando você conseguir atingir aquele patamar. O verdadeiro sucesso na vida está em enfrentar as tribulações alicerçado na palavra. É aqui que está o verdadeiro sucesso. O verdadeiro sucesso, uma vida que vale a pena, não está no conquistar títulos, a conquistar a admiração dos outros. Irmãos, o que importa é o que os outros pensam de você? Não importa nada, o que importa é o que Deus pensa de você. Como que está o teu coração diante de Deus? Não tem nada que você pode esconder dele. Irmãos, esse mesmo Deus que cuida da nossa alma, cuida do nosso corpo, cuida do nosso futuro. Você quer ter uma vida de sucesso? Não se meça pelos outros, mas meça a sua vida pela palavra de Deus. O verdadeiro sucesso está aqui, em andar com Ele. Mas se você não anda com Ele, você já está perdendo. Se você resolveu que tem partes da Bíblia que você não vai obedecer, você já está falindo. E de repente você está numa época da vida em que você está falindo espiritualmente. Está na hora de você voltar para aquelas épocas nas quais o teu coração queimava pela fé e pela palavra. E pede para Jesus jogar gasolina nessa fogueira. Meus irmãos, como eu disse, seguir a Deus não é garantia de ter uma vida sem dificuldades. E eu compartilhei com os irmãos semana passada que eu fui diagnosticado com a falência de uma das camadas da córnea. Meu olho esquerdo, então, uma das camadas do meu olho esquerdo, as células do endotélio, elas morreram. A foto é assim, a foto é um desastre. Tem a foto desse meu olho, por microscopia, e você vê tijolinhos bem bonitinhos de células, assim. E nesse daqui, tudo destruído, uns feixes, assim, uns fios. Morreu. E é feita uma contagem por milímetro quadrado de quantas células tem. Nós, adultos, um endotélio saudável vai ter lá perto de 2.500 células por milímetro quadrado. E esse meu olho estava no índice, estava lá, 2.400 e cacetada, indo super bem. E esse aqui, ó, do nada, caiu para perto de 500. E uma vez que cai para perto de 500, é decretada a falência da córnea e você vai precisar de um transplante. É o único jeito de salvar o olho. Você tem que fazer um transplante de córnea. Então, meu nome foi colocado na lista de espera para transplante de córnea e esse era o tratamento que restava para mim. 2 semanas atrás, mais ou menos, que eu recebi esse diagnóstico. E eu fiquei muito triste. Como eu disse para os irmãos, sou apegado a esse olho. Eu gosto dele. Ele tem me servido muito bem há 41 anos. E agora resolveu que não ia mais. E eu lembro de ficar muito triste com isso. E eu acordei de manhã com a visão embaçada. Depois do diagnóstico, coloquei a mão no meu olho e falei: Senhor Deus, tem misericórdia do teu servo. Cura o teu servo, Senhor. E ao mesmo tempo eu estava assim: mas está tudo bem se o Senhor não fizer. O Senhor não precisa fazer nada que eu peço para Ele fazer. Ele é Deus, eu não sou. Ele é Deus, eu não sou. E o que guia o meu coração não é ter as coisas que eu quero, mas é fazer o que o meu Deus quer. Então, quinta-feira agora, eu voltei pro médico para fazer a consulta de retorno e ver como estava. Cheguei lá, a doutora perguntou para mim assim: Daniel, como é que está a tua visão? Eu falei assim: olha, a fumaça que tinha na minha visão sumiu. Aí ela sentou na cadeira e fez assim. Daí eu falei assim: eu ainda estou sentindo assim, a luz agredir mais o meu olho. Assim, eu olho para a luz, assim, ela marca mais, assim, as reuniões da noite vão indo mais para longe. Eu começo a olhar as pessoas com cara feia, assim, mas não é porque eu estou brabo, é porque a luz está me doendo. Daí ela, sei bem como é que é. Ela falou assim: vamos dar uma olhada na tua córnea. E eu fui para o instrumento ali para dar uma olhada na minha córnea. Ela começou a olhar, ela falou para a secretária: lê para mim o que eu escrevi. E a secretária foi lendo. Córnea com edema grave, transparência afetada. E ela foi lendo todo o diagnóstico. E ela examinava. Ela falou assim: Daniel,
a sua córnea está como nova. É como se nada tivesse acontecido. E o olho da mulher começou a encher de lágrima. Ela falou assim, olha para baixo, olha para cima, olha para lá. Ela falou assim, é como se nada tivesse acontecido. Aí eu fiz o exame, né, para ver como é que estava a minha leitura, e eu estou lendo tudo perfeito. Com o óculos, eu leio tudo perfeito. E eu li tudo perfeito. E aí a gente sentou à mesa de volta, e, irmãos, estou lá olhando para ela, assim, ela falou assim, você pode se considerar um milagre, porque essas células, elas não se regeneram. Aí eu não consegui falar nada. Aí, tá, vamos fazer então o exame da fotografia do microscópio para ver como é que elas estão. Então porque vai, sei lá, fiquei pensando, né, vai que alguém misturou a foto, né? Aí eles tiraram a foto daqui, 2.400 e cacetado. Desse lado, 1.400 e pouco. Numa outra semana, estava a 500 e pouquinho. E elas subiram para 1.400 e tantas. O olho está se regenerando. E ela falou assim, essas células não fazem isso. Ela falou assim, isso é um milagre. E, irmãos, eu não... Saí da sala dela, fui falar encontrei com o primeiro médico que me examinou naquele dia. Ele olhou para mim e falou assim, e aí, como é que você está? Eu falei, doutor, a minha córnea está se regenerando. Dele, sério? Eu falei assim, a contagem estava tanto, foi para tanto. Ele falou assim, meu amigo, isso é um milagre. Ele falou para mim nessas palavras, assim, eu nunca vi isso na medicina. Eu voltei para casa, eu fui andando, lá da Coronel do Cid até a minha casa, andando assim, em estado de choque, assim, Deus. E aí eu comecei a processar os sentimentos que eu estava tendo. O primeiro de muita alegria, porque quando você é curado de alguma coisa, você fica muito feliz. Super alegre. Não é de se surpreender. Um segundo sentimento que eu tive foi de que eu não estava nem um pouco surpreso, irmãos. Porque, irmãos, eu conheço o Deus em quem eu creio, desde a minha juventude. Eu nunca duvidei do que Ele pode fazer. É na certeza do que Ele falou na sua palavra que eu oro pelos meus irmãos e que eu oro por mim também. Então era engraçado que eu percebi assim, eu não estou surpreso. Na hora que ela me falou, eu falei assim, sim, meu Deus faz essas coisas. Eu conheço Ele desde a minha infância. É isso que Ele faz. Mas o que me assustou foi um terceiro sentimento, porque quando ela me falava essas coisas, eu não consegui testemunhar. Eu não consegui falar para ela, foi Jesus, eu não consegui falar para ela, minha igreja orava por mim, minha família, meus amigos oravam por mim. Eu não consegui falar nada disso. Eu falei brevemente assim, meu Deus é muito bom. E só. E aquele nó da garganta ficou, e as lágrimas corriam, eu falei assim, meu Deus. E eu me senti como o apóstolo Pedro, naquela pesca maravilhosa, que se aproxima de Jesus e baixa a cabeça, e fala, Senhor Deus, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Irmãos, era assim que eu me sentia. Eu queria dizer assim, Jesus, se aparta de mim, porque eu tinha noção de que alguém muito santo e poderoso, de um jeito que eu não conseguia imaginar, tinha tocado a minha vida, e eu não era digno daquilo. Mas, irmãos, eu não era digno de ser curado, mas também não era digno de ter os filhos que eu tenho, não era digno de ter a esposa que eu tenho, a igreja que eu tenho, a família que eu tive na infância. Eu não era digno de nada disso. Eu merecia uma coisa, um inferno por causa dos meus pecados. Mas Cristo se compadeceu de mim, morreu na cruz no meu lugar e me garantiu a vida eterna, porque Ele ressuscitou dos mortos e Ele me enche de esperança. E eu sabia que se esse olho falhasse de vez, não ia ter problema, porque um dia Ele ia me ressuscitar e esse olho ia enxergar de novo. Ele resolveu apressar e me dar mais alguns anos de visão nesse olho aqui também. Irmãos, eu não tenho outra coisa a dizer para você a não ser o seguinte: não corra atrás do melhor negócio, não corra atrás do bem-estar da sua família, não corra atrás dessas coisas esperando achar nelas o valor da sua vida. O fim principal da sua vida está em glorificar a Deus e deleitar-se nele por todo sempre. Alicerce a sua vida em Jesus, na palavra de Deus, e aí não tem erro. Deixa eu orar com você. Deus amado, o Senhor é o Deus que faz os impossíveis, e o Senhor nos dá boas dádivas, imerecidas. Algumas delas parecem ser corriqueiras e normais, fruto da nossa boa administração,
mas não é verdade. Toda boa dádiva vem das mãos do nosso Deus. Jesus, não nos deixe correr atrás das bênçãos, ao invés de correr atrás daquele que dá as bênçãos. A nossa vida precisa estar alicerçada não nas coisas boas que recebemos, mas alicerçadas no Senhor. Faz da Tua palavra, Senhor Deus, o alicerce da nossa fé e da nossa prática de vida. Te louvamos porque o Senhor se agrada em fazer maravilhas acontecerem até mesmo nos dias de hoje. Pedimos a Tua bênção, acompanha-nos em paz, Senhor Deus, e eu te peço, por favor, que se há alguém aqui considerando a possibilidade de alicerçar a sua vida em Jesus, não demore para fazê-lo. Oramos no nome santo do nosso Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.